que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida, que Jesus é a solução. Essa é a alegria da igreja. Essa é a alegria de toda pessoa que tem Jesus no coração. E esta alegria lhe impulsiona a convidar toda a igreja para fazer parte de uma celebração na frente ou dentro de sua casa. Eita, Deus grande, aleluia. Irmão Zinete e seu esposo são pessoas queridas. São pessoas que sempre estão dispostas a colaborar com essa igreja, com a obra de Deus, demonstrando assim os seus sentimentos grande Deus, pelo avanço missionário na pregação, na proclamação desta palavra. Isto, dentro do meu entendimento, eu acredito que o nosso pastor Fábio entende do mesmo jeito. Dentro do nosso entendimento, isso significa que é o amor que você tem. Não é o amor a uma oportunidade. Não é o amor a uma oportunidade, mas é o amor à palavra de Deus. Aleluia, Jesus. É um sentimento diferenciado que poucas pessoas têm. E este amor hoje está expresso aqui. Não só com palavras, mas com atitudes. Essa sua atitude é uma atitude de amor a Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Porque tem pessoas que não têm condições de dar um culto de ações ou permitir que haja um culto evangelístico na sua casa. Porque o seu comportamento não corresponde com o que manda a palavra de Deus. Mas quando se tem um bom comportamento, aleluia, as portas se abrem, Deus grande, a extensão é estendida, eita, glória, os sons eles são expostos, o microfone fica de frente, eita, Deus grande, o pastor começa a dirigir, e a palavra é pregada através de canções, a palavra é pregada através de testemunho, a palavra é pregada através de uma demonstração de sentimentos. Oh, aleluia. Eu quero completar o seu testemunho do seu esposo aqui. Me permita, por favor. Fica à vontade. Depois de todas essas sequências de eventos que vieram sobre eles, foi muita dor, muita luta, muita lágrima, muito suor. Acredito que sim. Diante de tudo isso, ontem nós fomos visitar a senhora Maria José, a mãe de Flávio. Depois da visita, eu vim trazer aqui uma pessoa nossa, Maria Pedro. Pai do Senhor. Oh, glória! E quando eu vinha devagarzinho, encontrei os dois de braços dados. Eita, grande Deus! Eita, glória! Andando como se o amor tivesse acontecido. Meu Deus! Como se eles tivessem se conhecido hoje, ontem, naquele momento. Eu vi muito carinho, eu vi muito amor, eu vi muito afeto, eu vi muito romantismo. E daí, hoje, eu tenho que dizer para vocês, que testemunho bonito, que exemplo excelente. Meu amigo, posso chamar de amigo, irmão Antônio, parabéns. Que Deus abençoe sua família, sua esposa. Deus vai lhe abençoar com a sua noiva também. Olha aí. Eita, Deus grande! Que Deus abençoe poderosamente. Aleluia! Amo Jesus. muito vocês, Amém. assim como também vocês. Oh, glória! Eu estou conhecendo. Aleluia! Amados irmãos, temos pouco tempo, temos poucos minutos e estamos de posse aqui de uma palavra que foi Jesus que disse. Uma palavra maravilhosa, poderosa. Jesus, ele liberou aqui um conselho.
E esse conselho de Cristo é uma expressão de Deus na terra para que todas as pessoas compreendam a sua vontade. É um dos conselhos que Jesus deixou através da sua expressão, e quem tem o privilégio de ler diariamente a palavra de Deus já passou por essa passagem. Quem tem a ousadia de ouvir, provavelmente já ouviu. E se você não ouviu, eu vou recitar para você mais uma vez. Jesus, ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Grande Deus. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Digam comigo, Negue-se a si mesmo. a si mesmo. Foi Jesus que mandou que aqueles que estavam ouvindo a sua palavra, a sua expressão, negasse a si mesmo. Aqui não tem uma definição, está indefinido o ser. Jesus disse: negue-se a si mesmo, porque ele queria que aqueles que estavam presentes, ouvindo a sua expressão, entendessem que eles tinham que deixar a sua própria vontade para seguir a vontade de Deus. Aleluia. O mesmo que deixou essa expressão, ele disse no seu primeiro discurso, no Sermão do Monte, que os homens e as mulheres deveriam entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Jesus, ele aconselhou diversas vezes. E em meio a todos os conselhos de Jesus, tem um versículo evangelístico que diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o amor de Deus estava expresso na pessoa de Cristo, para que através de seus conselhos e de suas atitudes, a humanidade começasse a compreender a veracidade deste poder que veio ao mundo com a missão de salvar, com a missão de livrar o homem do pecado, da maldade, do juízo. Porque se Jesus não tivesse vindo ao mundo, o homem teria que recorrer ao sacerdote, e o sacerdote oferecer um sacrifício para que ele alcançasse o perdão de seus pecados. Mas Jesus, ele veio como sumo sacerdote, rasgou o véu do templo, e agora Jesus estabelece um contato direto. E para você ter esse contato com Deus, é necessário que você vá a Jesus, o único mediador entre Deus e o homem. Você pode procurar este e aquele, mas nenhum concedeu a oportunidade de você alcançar a salvação ou o contato com Deus, assim como Jesus concedeu. Porque foi unicamente Jesus que entregou a sua vida na cruz do Calvário por amor a toda humanidade, aleluia, Jesus. toda nação, toda criatura. Aleluia. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário por amor a toda criatura. Ele morreu na cruz, mas essa cruz que está aqui na leitura não tem uma semelhança com a cruz de Cristo. Podemos dizer que é parecida, mas não existe nenhuma semelhança. Observe bem, Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Oh, glória! Negue-se a si mesmo. Aleluia. Vir a Jesus, para se ter Jesus, para se abraçar Jesus, é necessário que o homem tome a sua própria cruz. A cruz aqui simboliza sofrimento. A cruz, segundo a simbologia bíblica, simboliza sofrimento. E este sofrimento começa a acontecer quando você deixa a sua própria vontade para seguir a vontade de Deus. Mas existe uma certa diferença. Quando o homem ele deixa a sua própria vontade e passa a seguir a vontade de Deus, acontece que ele começa a receber o bálsamo do Espírito Santo. E este bálsamo do Espírito Santo, ele acontece na vida daquelas pessoas que têm a alegria, que têm o prazer de servir a Jesus.
Não adianta você ter uma cruz na parede. É bonito, tudo bem, tá certo. Meus respeitos. Não adianta você ter uma cruz pendurada no pescoço. É bonito, tem o meu respeito. Não adianta você ter uma cruz pendurada em um cordão no braço. É bonito, tem o meu respeito. Mas eu quero dizer que a expressão aqui está ligada a você renunciar à sua própria vontade. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus está falando aqui de comportamento. Jesus está falando aqui de devoção. Jesus está falando aqui de sacrifício. Jesus está falando aqui de entrega total. Orlando Boy escreveu em um dos seus livros que se chama Espada Cortante. E ele disse: ou Deus é Senhor de tudo, ou Ele não é Senhor de nada. Então, quando a pessoa se entrega a Jesus por completo, ele começa a colocar sobre os seus ombros a vontade de servir a Deus e negar-se às coisas do mundo. Tomar a sua cruz e seguir a Jesus é você deixar o pecado, é você deixar a mentira, é você deixar a ser vergonhice, é você deixar a safadeza, é você deixar a prostituição, é você sair deste mundo vil e enganador e depositar a sua fé, a sua esperança na palavra de Deus. É você se permitir ser moldado pela palavra do Senhor. Eita glória! Aleluia! Quando a pessoa abre o seu coração e diz: entra, Senhor, na minha vida, porque eu quero compreender a tua palavra. A palavra de Deus entra e Deus começa a moldar. Se Deus não entrar, você pode ter uma cruz na parede, uma cruz carregada no peito, seja ela de ouro ou não, seja ela de prata ou não. Você pode ter uma cruz onde for, mas é necessário que, para que você tenha Jesus na sua vida, você deixe a sua própria vontade e comece a ser um imitador de Cristo. O apóstolo Paulo, ele disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E ele estava escrevendo isso para uma igreja que estava andando de uma forma rebelde, que estava fazendo algumas coisas que não estavam no parâmetro da vontade de Deus. Mas Deus, por sua vez, Ele mandou que o apóstolo Paulo escrevesse, e ele, escrevendo esta carta, ele disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Para você se chegar a Deus e tomar a sua cruz, é necessário que você procure imitar Jesus, seguir os passos de Jesus, compreender a palavra de Jesus, porque sem a compreensão da palavra de Jesus, você não vai colocar sobre os seus ombros nenhuma cruz. Nenhuma cruz. A cruz que a igreja carrega é a cruz da rejeição à cachaça, é a cruz que a igreja carrega, é a cruz da rejeição à prostituição, a cruz que a igreja carrega é a cruz da rejeição ao pecado, é a cruz da rejeição à bebida, é a cruz da rejeição à maconha, é a cruz da rejeição ao crack, é a cruz da rejeição à cocaína. Essa é a cruz que essa igreja carrega, é a cruz da rejeição à mentira, é a cruz da rejeição às coisas que são do mundo, que não estão de acordo com a palavra de Deus. Mas todos que andam segundo a palavra de Deus têm a alegria de louvar, têm a alegria de agradecer, têm a alegria de sentir, têm a alegria de pregar, têm a alegria de tocar, têm a alegria de cantar, têm a alegria de dirigir, têm a alegria de louvar e cultuar a Deus. O homem, ele foi criado para louvar a Deus. O Criador criou você para cultuar a Deus, mas Ele concedeu a toda pessoa o livre direito de decidir o caminho que quer. Foi Ele que disse: e eis que ponho diante de vós o caminho da vida para que você viva, e o caminho da morte para que você morra.
A morte que se fala aqui não é a morte física, mas é a morte espiritual. Porque tem pessoas no mundo que tem o nome de quem vive, mas está morta espiritualmente. Mas Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E através da sua expressão Ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nesta noite, tem alguém que quer negar-se a si mesmo e seguir a Jesus? Esse Jesus que deixou esse conselho, ele disse uma coisa muito importante. Ele disse: vinde a mim, você que está cansado, que está oprimido, que está angustiado. O único que tem o direito, o único que tem o poder de aliviar o fardo do caído, do fracassado e do cansado é Jesus. Pastor não tem, presbítero não tem, padre não tem, freira não tem, o prefeito não tem, o deputado não tem, ninguém tem neste mundo. São Sebastião não tem, esse aqui não tem mesmo, São Cipriano não tem, ninguém tem o poder de aliviar o fardo do cansado e do oprimido, mas está escrito na palavra de Deus, lá em Mateus, foi Jesus que disse: vinde a mim todos vós cansados. É Ele que tem o poder, é Ele que morreu na cruz por você, é Ele que se entregou-se a si mesmo, foi Ele que carregou a cruz, foi Ele que sofreu humilhação, foi Ele que disse: eu sou o pão da vida. Foi Jesus que disse: eu sou a luz do mundo. Foi Jesus que disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Foi Ele que disse: eu sou a videira verdadeira. E esse Jesus que disse tudo isso, Ele disse: vinde a mim todos vós cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Nesta noite, aonde está aquele ou aquela que deseja abraçar e aceitar Jesus como o seu único e suficiente Salvador? Pastor Fábio. Glória.